Que bom que estamos juntos para mais um culto, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que a gente chega na presença dEle, porque nós confiamos no Senhor e nós dependemos do Senhor. E é bom quando nós nos reunimos em culto, para estar na presença dEle, para exaltarmos o nome dEle. E nós começamos esse culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como é bom a gente ter a certeza que nós estamos na presença de Deus, mas mais do que isso, que o Senhor está junto conosco, andando ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando a seguir avante, firmes na fé nele. E eu os convido para nós abrirmos a palavra de Deus em 2 Coríntios, o capítulo 13, e o versículo 5 e também o versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. No caso aqui, não foram reprovados por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, havia falsos apóstolos que se infiltraram depois da saída dele. E eles estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo. E ele aqui exortou os irmãos em várias coisas, vários aspectos, para ver como é que andava a fé deles. E aqui especificamente ele diz: examine, pois, cada um a si mesmo, para ver se ainda estão em Cristo, se estão firmes na fé. Num período como esse, é importante que a gente também tire um bom tempo para examinar como é que anda a nossa vida com Cristo. Examinar para ver se a gente está em Cristo. Ou como Paulo diz aqui, a gente tem que perceber se a gente não está reprovado por Ele. Mas examinar tem a ver com a gente olhar para a palavra de Deus sob a direção do Espírito Santo de Deus e examinar como é que anda a nossa comunhão com Ele. Como é que anda a nossa comunhão com os irmãos? Como é que anda a nossa vida em relação às outras pessoas? E como é que anda a nossa atitude, o nosso comportamento? Como é que anda a questão da nossa cosmovisão? Ela é bíblica ou não é? Então, o apóstolo Paulo diz para a gente fazer uma viagem ao nosso interior e examinar se Cristo continua reinando na nossa vida, se Cristo continua comandando a nossa vida. Agora, se a gente é reprovado, é porque nós mesmos estamos no controle da nossa vida. Aquele que é aprovado, Jesus está na vida dele e controla a sua vida. Vamos orar? Amado Deus, bendito seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, que podemos estar juntos aqui bendizendo o teu santo nome. Te agradecemos também, ó Pai, por essa palavra. É dever de cada um de nós examinarmos como está a nossa vida com relação a Cristo. Como é que está a nossa fé em relação a Ele? Se continuamos confiando e dependendo dEle. Ou se temos tomado um rumo próprio, conduzindo a nossa própria vida e deixando Jesus do lado. Mas, Pai, nós oramos para que não seja assim na nossa vida. Que Jesus continue reinando em nós e comandando a nossa vida. É assim que nós oramos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Como vocês podem ver, estou aqui junto com o grupo Manaim e agora nós queremos louvar e bendizer ao Senhor com o louvor Andam Procurando. E andam procurando a razão de viver. E a razão de viver de todo cristão é Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos tentando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Pois o paz e amor só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz
pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz. E assim você será bem feliz. E assim você será bem feliz. Em Jesus, em Jesus. Depois de nós louvarmos ao Senhor de todo o nosso coração, eu quero dar 2 avisos rapidamente antes da palavra. Primeiro, continuamos com a nossa campanha da cesta básica para abençoar pessoas que necessitam. E o segundo aviso, para entregar os seus dízimos, você que é membro aqui da nossa paróquia, pode procurar o líder do seu setor e entregar os seus dízimos a ele, ok? Eu convido a cada um de nós a abrirmos a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 6 a 8, que diz o seguinte: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui a palavra. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para o Timóteo, dando algumas orientações a ele de como ele deveria proceder em relação à igreja do Senhor. E nessas orientações que ele deu a ele agora nesse momento, quando ele escreveu, ele estava preso e chamou o Timóteo a realmente se dedicar de corpo e alma ao ministério que Deus deu a ele. E a gente vê principalmente nesse momento que o apóstolo Paulo estava preso e também ele viu que a sua vida estava chegando ao fim. E nós queremos aprender 3 coisas, 3 princípios da palavra de Deus que o apóstolo Paulo nos ensina com relação à vida dele, como ele encarou o ministério e como ele levou a vida dele durante todo esse tempo. E principalmente a avaliação que ele fez, tanto do seu passado, do presente e do futuro. E aí nós vemos algumas coisas. E é interessante, o apóstolo Paulo, quando a gente olha principalmente para esses 3 versículos, ele estava se aproximando do fim da vida, mas ele pôde afirmar com segurança que ele foi fiel ao chamado de Deus para a vida dele. Também, ele afirmou com segurança que ele era um servo fiel e obediente a Deus até o fim. E uma das coisas que chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, essa fé inabalável no Senhor. Ele era um homem de convicções fortes, a sua fé era inabalável no Senhor e nada tirava ele da missão que o Senhor tinha para a vida dele. Nesse sentido, a gente quer olhar como viver como um servo fiel a Deus, como o apóstolo Paulo. Qual era o segredo do apóstolo Paulo nesse sentido? Quais princípios da vida dele a gente pode tirar para a nossa vida? A primeira coisa que a gente vê, a gente deve olhar para o presente com o senso da eternidade. O apóstolo Paulo, ele disse, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha consciência, ele vivia no presente, mas tinha consciência da eternidade. E quando ele olha para o presente dele, ele via a vida dele como uma oferta de sacrifício a Deus. Na revista atualizada, se usa a expressão libação. Libação constituía um vinho derramado em um altar como sacrifício a Deus. A gente vê isso em Números, capítulo 28, versículo 7, Gênesis 35, 14, Êxodo 29, 41. E essa oferta, que era levada ao altar de Deus como um sacrifício, ela chegava com um aroma agradável na presença de Deus. E esse sacrifício agradava a Deus. E o apóstolo Paulo tinha consciência disso. E ele estava para ser
executado. A morte estava chegando, ele ia sofrer martírio. Mas em vez da sua vida estar nas mãos do imperador que ia executá-lo, ele pega e diz: eu ofereço a minha vida como um sacrifício perante o Senhor. Olha a consciência do apóstolo Paulo. Isso é fantástico. Na ótica das outras pessoas, do imperador e de todas as autoridades, eles estavam tirando a vida do apóstolo Paulo. E ele diz: eu estou consagrando ela ao Senhor. Eu e você devemos ter essa consciência, que devemos diariamente estar consagrando, dedicando a nossa vida a Deus e a sua obra. O apóstolo Paulo não negou o evangelho, ele não negou a Cristo, nem mesmo no último momento da sua vida. Ele poderia ter negado a Cristo para salvar a sua vida, mas não. Ele perseverou e permaneceu firme. Ele enfrentou a adversidade com coragem. Ele enfrentou a adversidade com firmeza, com muita serenidade e paz. Uma outra coisa que ele diz aqui, e nos ensina, Paulo nos ensina que nós devemos viver a nossa vida preparados para enfrentar a morte. Ele diz: o meu tempo da partida está chegando. Pastor Martin, no comentário de 2 Timóteo, ele diz o seguinte: esse tempo da partida ele tem a ver com o ato de desatracar um navio do cais do porto, ou seja, soltar aquelas cordas que prendem um navio ao cais para ele poder zarpar e navegar. A segunda coisa que ele compara, o pastor Martin, ele diz, é como o ato dos soldados que levantam acampamento. Eles desamarram as cordas que estavam ali armadas junto às tendas para poder continuar a viagem. E é interessante, o apóstolo Paulo diz aqui que a partida dele não era sem rumo, ela tinha um destino certo. Ele estava voltando para a casa do Pai, ele ia estar junto de Jesus. E por isso ele pôde enfrentar a morte serenamente, porque ele sabia que tinha algo melhor além. A segunda coisa que a gente vê aqui é que se a gente quer viver como um servo fiel a Deus e aprender com o apóstolo Paulo, é que a gente olha para o passado com um senso de dever cumprido. O apóstolo Paulo, ele nos traz à lembrança 3 comparações. A primeira que ele faz de um soldado em combate. Ele diz: combati o bom combate. E isso nos lembra a obediência de um servo. Ele foi obediente ao seu comandante. Ele cumpriu a missão que lhe foi confiada por Deus. Eu e você somos chamados a sermos servos obedientes a Deus. Uma outra comparação daquele que tem o senso de dever cumprido, Paulo compara com um atleta numa competição. Ou seja, ele fala da perseverança. Ele diz: eu completei, eu terminei a corrida. Ou seja, ele não desistiu, ele perseverou e foi até o fim. Uma outra comparação que o apóstolo Paulo faz é de um vigilante que guarda algo extremamente valioso. Ele diz: eu guardei a fé. Ou seja, sua fé em Cristo e também ao evangelho que lhe foi confiado. O apóstolo Paulo pregou fielmente esse evangelho. Uma terceira coisa, o apóstolo Paulo não só olhou a questão do seu presente, olhou para o passado, mas também olha para o futuro. E ele olha para o futuro convicto quanto ao seu destino eterno. Ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça. Preste bem atenção nesse texto. Ele está dizendo agora, o apóstolo Paulo tem certeza, a coroa da justiça, ela é uma recompensa de Deus para os seus servos fiéis. No dia, ele diz, está reservado para que naquele dia, ou seja, no dia da volta de Jesus, nós receberemos essa recompensa de Deus, a vida eterna junto a Ele. Mas o apóstolo Paulo diz, agora, eu tenho certeza, isso é para hoje, é para já. A recompensa é garantida já hoje. E ele diz, esse justo juiz me dará naquele dia, mas ele diz mais, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Essa coroa da justiça nos lembra aqueles atletas romanos. Os vencedores ganhavam aquela grinalda de louro, era uma recompensa que eles ganhavam.
E era algo muito ambicionado pelos os competidores daquela época. Era a medalha de ouro olímpica de hoje. E o apóstolo Paulo está falando aqui não dessa, que se corrompe e que acaba tudo aqui. Ele está falando de uma incorruptível, daquela que não tem jeito, não tem como perdê-la, ela é eterna, é a vida eterna com Cristo Jesus. Então nós devemos olhar dessa maneira. E lembre de uma coisa, essa promessa não é só para os gigantes na fé, como o apóstolo Paulo. É para todos que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Eu tenho uma última pergunta para você. Você possui a mesma segurança e a mesma expectativa do apóstolo Paulo para encontrar-se com Cristo? Você tem essa certeza? Agora, hoje? É você e Deus, é eu e Deus, e nós devemos respondê-la assim. Convido a gente a estarmos agora louvando ao Senhor, junto com o grupo Manaim, o louvor Maranata, ou seja, vem Senhor Jesus, e que possamos fazer isso com muita alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Como é bom louvar ao Senhor. E ainda mais nós louvamos Maranata, que significa ó vem Senhor Jesus. Nós aguardamos e amamos a vinda do Senhor. A gente não vê o momento em que Cristo vai voltar e juntos nós seremos arrebatados para um encontro nos ares com eles, aqueles que estiverem vivos, mas primeiro os mortos vão ressuscitar e juntos com aqueles que estarão vivos subiremos para esse encontro com Jesus. E nós temos grande alegria e aguardamos intensamente esse momento que temos pela frente. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Amado Deus, bendito seja o teu santo nome. Nós colocamos a nossa vida diante de ti e também a gente viu na tua palavra que a gente deve ser um servo fiel ao Senhor e a gente poder olhar para o nosso passado e ver que a gente cumpriu o nosso dever. Ter esse senso, ter essa certeza de que a gente fez a nossa parte. Também olhar para o presente e ter esse senso da eternidade. Ter essa certeza de que nós consagramos a nossa vida ao Senhor e estamos preparados para o que der e vier, inclusive para o martírio, inclusive para enfrentar a própria morte. E também a gente vê que a gente deve olhar para o nosso futuro, também com essa certeza no coração, dessa esperança de que o Senhor tem a coroa da justiça guardada para cada um de nós. Então nós temos a certeza de que isso vai acontecer um dia e nós aguardamos a volta de Jesus. E isso não é um mito, nós temos um fato concreto na nossa vida. E nós te agradecemos. Também nesse tempo de pandemia, nós colocamos a vida das pessoas que têm sofrido em meio a ela. Sejam aqueles que estão com o Covid-19, ou sejam aqueles que estão sofrendo em decorrência das consequências desse coronavírus. Que o Senhor esteja sustentando cada um nas suas dificuldades e ajudando cada um, ó Pai, a vencê-las em nome de Jesus. E tudo mais, nós colocamos na oração que o Senhor mesmo nos ensinou. E oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você possa viver a sua vida na perspectiva da eternidade, também consciente que Deus está agindo na sua vida e Maranata, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Amém.